Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver a regra de Cramer. Vocês podem acompanhar na apostila na página 43. Como eu comentei no vídeo passado, vocês conhecem duas maneiras para resolver um sistema. Vocês conhecem o método da adição e conhecem o método da substituição. A partir de agora, nós vamos aprender outros métodos e vamos começar com a regra de Cramer. Bem, primeiro lugar, vocês precisam saber que um sistema, neste caso 2 por 2, este sistema ele também pode ser escrito de uma outra maneira, pela forma matricial. Nós podemos colocar ele com matrizes. Eu dei aqui dois exemplos para a gente ver se a gente entende muito bem. Matriz dos coeficientes é a nossa primeira matriz que nós conseguimos escrever aqui. Essa matriz, ela é correspondente aos números que estão juntos com as nossas incógnitas. O primeiro é 1 e 2. Na nossa matriz, 1 e 2. Lá em cima no nosso sistema, o primeiro coeficiente é 3 e do nosso y é menos 1. Então, eu venho e coloco 3 menos 1. Então, essa matriz 1, 2, 3 e menos 1, nós chamamos ela de matriz dos coeficientes. São os coeficientes das nossas letras. Outra matriz que nós temos aqui, nós chamamos de matriz dos termos independentes. Então, é uma matriz que nós montamos, uma matriz coluna, na qual ela é formada pelos elementos que são os nossos termos independentes, o 11 e o 5. Normalmente, esses termos independentes, eles estão depois da igualdade, tá? E com isso, com a matriz dos coeficientes, com os termos independentes, nós conseguimos montar uma representação matricial. Significa que há uma operação de matrizes e essa operação de matrizes vai gerar o nosso sistema. Se vocês repararem, aqui ele está pedindo para a gente fazer uma multiplicação de matrizes. Se vocês lembram bem, na multiplicação de matrizes, nós fazemos o seguinte: primeira linha com a coluna, a segunda linha com a nossa coluna. Então, a hora que a gente fizer essa multiplicação, 1 vezes x, vai me dar x. A hora que eu fizer 2 vezes y, mais 2y, isso vai ser igual a 11. Vamos ver a segunda linha. 3 vezes x, 3x. Menos 1 vezes y, menos y. Isso vai ser igual a 5. Então, essa representação matricial, ela vai gerar o nosso sistema. Por isso que nós podemos colocar o sistema na representação matricial, tendo em vista as matrizes dos coeficientes e a matriz dos termos independentes. Um segundo exemplo para ver se vocês entenderam bem esse assunto. A matriz dos coeficientes. Quem é essa matriz? São todos os números que estão juntamente com as nossas incógnitas. Então, vamos lá. 1 menos 2 mais 1. Está aqui. A nossa segunda linha. 2 mais 1 e mais 1. A nossa última linha. Menos 5 mais 3 menos 7. Então, essa é a nossa matriz dos coeficientes. E depois nós temos a nossa matriz dos termos independentes, que são todos os valores que não têm incógnitas, 0, 6 e menos 5. Então, vai formar uma matriz coluna 0, 6 e menos 5. A hora que nós multiplicarmos pelas nossas incógnitas, nós vamos ter quais incógnitas? X, Y, Z. Então, nós vamos multiplicar pelas nossas incógnitas, x, y, z. A hora que nós fizermos essa multiplicação de matrizes, o que nós vamos obter? O nosso sistema. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem isso, porque para resolver Cramer, eu vou falar bastante para vocês da matriz dos coeficientes e da matriz dos termos independentes.
Bem, gente, antes de eu dar os dois exemplos, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo para que vocês possam fazer as suas anotações, as suas observações. Façam como se estivesse na sala de aula, só que com uma vantagem, que você pode me pausar e continuar da onde você parou, tá bom? Então, vamos tentar fazer isso. Então, agora eu vou trabalhar então com vocês um dos exemplos. Nesse vídeo eu vou trabalhar este exemplo e no meu próximo vídeo eu vou trabalhar um outro exemplo para vocês, para a gente fechar bem esse assunto, para que vocês não tenham dúvida, tá bom? Bem, professora, a senhora está colocando aí regra de Cramer, x sendo igual a dx sobre d, y igual a dy dividido por d. Professora, o que é tudo isso? Bem, vamos com calma e eu vou explicar bem certinho para vocês. Este d, o d maiúsculo, nós falamos que é o determinante de quem? O determinante da nossa matriz dos coeficientes. Tá bom? Matriz dos coeficientes. Professor, então quem é dx? Dx é simples. É o determinante também, só que de quem? É o determinante da minha matriz dos coeficientes, só que a coluna que tem o x, eu tiro a coluna e coloco no lugar dessa coluna a matriz dos termos independentes. Ela substitui o valor de x, tá bom? E o dy, a mesma coisa. É o determinante de quem? É o determinante da minha matriz dos coeficientes, na qual eu vou retirar todos os valores de y e neste lugar eu vou colocar a matriz dos termos independentes, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês um exemplo para que vocês acompanhem bem certinho, tá? Então, vamos lá. No nosso primeiro exemplo. Primeiro, nós precisamos escrever quem é nossa matriz dos coeficientes. A matriz dos coeficientes é essa daqui, ó. O primeiro número é 1. Lembre-se que quando não tem número, significa que tem um 1. Depois, na frente, é o 2 positivo. Embaixo é o 3 e depois o menos 1. Então, essa daqui é a nossa matriz dos coeficientes. E eu preciso escrever quem é minha matriz dos meus termos independentes. No nosso caso, é 11 e 5. Tá bom? Essas aqui, então, são as minhas matrizes. Eu preciso fazer, então, agora o que ele está me pedindo. Neste caso, ele fala para a gente calcular dessa maneira. Então, eu preciso saber quem é o meu determinante, depois o determinante de dx e depois dy. Então, vamos fazer um a um. Então, primeiro, nós vamos fazer quem é um determinante dessa nossa matriz. Então, vai ser 1, 3, 2, menos 1, para a gente calcular esse determinante. Sabemos que é o quê? O produto da diagonal principal com o oposto da diagonal secundária. Então, vai ter menos 1, aqui, 3 vezes 2, mais 6, como eu quero o oposto, menos 6. Então, nós vamos ter o valor de menos 7. Bem, calculamos o determinante da matriz dos coeficientes, tá bom? Então, agora eu preciso calcular quem é dx. Bem, dx é o que eu falei para vocês. A coluna que é do x, a nossa primeira, que é a coluna, que são os valores de x, nós não vamos colocar esse valor. Esse valor nós vamos tirar ele e vamos colocar neste lugar aqui, nessa primeira coluna, o valor dos termos independentes, 11 e 5. Então, eu venho, coloco 11 e 5 no lugar da coluna do x. E a outra coluna eu copio, 2 e menos 1. Agora, é só fazer o determinante dessa daqui.
O determinante dessa daqui vai me dar o quê? 11 vezes menos 1, menos 11. Aí eu quero o oposto da diagonal secundária. 5 vezes 2, 10, positivo, então o oposto dele, menos 10. Isso vai me dar, então, como menos 21. Agora, nós vamos calcular quem? Nós vamos calcular, então, quem é dy. Quem é o nosso dy? Nosso dy, a coluna do x, eu copio. Aí, a coluna do y, não copiamos. A gente troca ela pelo dos termo independente. Então, nós vamos ficar assim. 1, 3, 11 e 5. Bem, quem seria isso daqui? Diagonal principal, 5 vezes 1, 5, com o oposto da diagonal secundária. A diagonal secundária é 11 vezes 3, 33. 33 positivo, o oposto, menos 33. 33 menos 5, isso é igual a menos 28. Bem, gente, calculando quem é dx e dy, agora é só a gente usar a nossa regrinha. Nós sabemos o quê? Que x é igual a dx sobre d. Quem é o nosso dx? dx é menos 21. E o nosso d, menos 7. A hora que a gente fizer isso daqui, nós vamos obter que x vai ser igual aqui, positivo, 21 por 7, 3. Então, x vai ser igual a 3. E quem é o meu y? Meu y vai ser quem? O meu dy sobre d. No caso, então, o meu y vai ser menos 28 por menos 7. Na hora que a gente resolver isso daqui, nós vamos ter o positivo, 28 dividido por 7, 4. Então, eu tenho que o meu par de ordenada, que é a solução desse meu sistema, é o valor 3 e 4, tá bom? Bem, olhando para isso daqui, nós entendemos o quê? Se o meu d, determinante dos meus coeficientes, ele está no denominador, nós então podemos concluir o seguinte, que para podermos utilizar a regra de Cramer, o determinante da matriz dos coeficientes, ela deve ser diferente de zero. O sistema, assim, ele vai ser um sistema determinado. Quando ele for diferente de zero, ele vai ser um sistema determinado. Professor, e quando ele for um determinante igual a zero? Bem, igual a zero, a gente pode considerar ele como um sistema indeterminado ou impossível, tá bom? Então, nós só conseguimos utilizar a regra de Cramer quando nós fazemos o quê? Quando nós temos um determinante das matrizes dos coeficientes diferente de zero, tá bom? Vocês vão ver o próximo vídeo com o nosso segundo exemplo, tá bom? Até a próxima!